Como eu contei antes, eu quando vim para Portugal vim como estudante. Eu vim para cá estudar, tinha apoio dos meus pais, eles pagavam o lugar onde eu ficava, davam-me uma mesada que eu usava para alimentação e para as minhas contas. Era suficiente, eu era estudante, não tinha custos muito altos. Mas a verdade é que a situação económica em Angola começou a mudar. E os meus pais já não tinham a capacidade de suportar-me da mesma maneira que tinham antes. E até houve uma conversa que nós tivemos em que, se as coisas não melhorassem, eu talvez tivesse que voltar para Angola. E eu lembro-me vividamente da minha resposta. A minha resposta foi: não importava se eu tivesse que trabalhar no McDonald's, não importava se eu tivesse que trabalhar no Pingo Doce ou no Continente, eu ia ficar, eu ia trabalhar e ia estudar. Eu mandei o meu currículo, fiz o currículo e mandei para algumas empresas que tinham um convênio com a universidade e eu consegui uma entrevista de emprego. Eu, por acaso, gostei da empresa e gostei da pessoa que me fez a entrevista, que era o dono da empresa, e eles também gostaram de mim. Só que eu ainda não tinha o meu curso terminado e eles realmente estavam à procura de alguém que já tivesse o diploma e que pudesse assinar projetos, que não era o meu caso. Eu nunca tive dúvidas sobre a minha capacidade de executar, seja o que for que eu me proponho a fazer. E quando eu precisei de arranjar um emprego, pá, eu fui pelo caminho tradicional, fui pensar, ok, existem empresas a funcionar, deixa-me tentar inserir no mercado de trabalho. Foi com esse pensamento que eu fui. Quando eu não consegui, eu fiquei um bocadinho desiludido com a situação. Fiquei desiludido com a situação porque eu acredito muito em mim mesmo. E porque eu sabia que eu conseguia oferecer bastante valor àquela empresa, mesmo sem conseguir assinar projetos. Eu tinha a plena noção disso, eu tinha a plena certeza disso. E a verdade foi essa desilusão, foi este momento que me fez realmente pensar: olha, ok, eu se calhar tenho que seguir por outro caminho. Porque eu não quero voltar a passar por essa situação outra vez. Se eu tenho qualificações, se eu acho que consigo fazer bem qualquer trabalho que eu me proponha a fazer, então deixa-me fazer isso para mim mesmo. E foi aí que eu decidi começar a olhar à minha volta. Foi aí que eu decidi começar a olhar para o meu círculo familiar, para o meu círculo de amigos e tentar perceber se existia algum problema que eu conseguisse resolver, que depois dava resultado ou que abria caminho para começar a ganhar dinheiro. Uma das coisas que estava a acontecer em Portugal naquele momento é que Portugal estava a recuperar-se de uma crise económica, estava a recuperar-se da crise económica de 2007, 2008. E já havia muito turismo a vir para Portugal e o turismo estava a impulsionar o crescimento económico em Portugal. Mas havia uma grande deficiência no número de habitações disponíveis ou no número de alojamentos disponíveis para esses turistas. E já começava a aparecer o conceito de alojamento local. A minha mãe tinha um apartamento cá em Lisboa. O mercado estava em baixo, eles tinham algum dinheiro guardado e foi esse dinheiro que se usou. Não era muito, mas na altura, como os preços dos imóveis eram baixos, foi suficiente para comprar um imóvel. O imóvel estava arrendado a longa duração, num contrato de um ano ou 2 aninhos, e era 500 euros por mês. Não era muito valor, mas pronto, já era alguma coisa. Como não havia empréstimo associado, era um valor que podia ser usado livremente, pronto, depois de pagar os impostos. E foi para isso que eu olhei. Eu pensei, bem, o contrato que nós temos no imóvel está quase a terminar. O apartamento não está bem cuidado. Infelizmente, os inquilinos cuidaram mal do apartamento. Então eu olhei e eu olhei para isso como uma oportunidade. Eu pensei, bem, eu consigo juntar o útil ao agradável. A maneira como eu me vejo não é exatamente a maneira que as pessoas de fora podem olhar para mim. Cada pessoa de fora tem uma percepção diferente sobre nós. As pessoas podem não pensar ou não nos ver exatamente da maneira que nós vemos a nós mesmos. E eu por dentro tinha aquele fogo, tinha aquela vontade, e eu sabia que eu ia fazer tudo para fazer o negócio funcionar. Então, se eu posso usar isso como uma lição, como um impacto, nós temos que olhar para nós próprios e perceber o que é que nós conseguimos fazer que depois traga um benefício à sociedade. O que é que nós podemos fazer que ajude alguém a melhorar, seja a nossa família, nossos amigos, sejam estranhos, seja o mundo, seja a sociedade ao nosso redor. E é assim que nós começamos. Então o primeiro passo é exatamente esse: perceberes que o poder está nas tuas mãos. Quando as oportunidades não aparecem, elas criam-se. E parece muito fácil falar isso, mas acredita, todo mundo passa por dificuldades. Há pessoas que começam numa posição pior na vida, há pessoas que começam numa posição melhor na vida, e garantidamente digo,
A chance de tu sobreviveres no mundo e criares algo com as tuas próprias mãos e para ti mesmo só depende de ti. Eu percebo que existem circunstâncias que ajudam e existem circunstâncias que atrapalham, é verdade. Mas todos na vida têm batalhas. Todo mundo tem montanhas para subir. O que é fácil para mim pode não ser fácil para outra pessoa, e o que é fácil para outra pessoa pode ser extremamente difícil para mim. Mas a realidade é uma: o poder de mudar está exatamente nas nossas mãos, está dentro de nós, não está ali fora, não está nas oportunidades que alguém cria para nós. Está em nós mesmos. Esse é o primeiro passo. É pegares em ti e decidires seguir em frente. Decidires trazer benefício para ti, para os teus amigos, para a tua família e para a sociedade em geral. Nós chegamos ao mundo como chegamos. Nós não escolhemos. Nós não escolhemos os nossos pais, nós não escolhemos o lugar onde nascemos e nós não escolhemos a situação económica para a qual nós vivemos para o mundo. Então, se nós estamos ali, esse é o nosso ponto de partida. É dali que temos que começar, é dali que temos que fazer as coisas acontecer. Então, trata-se de mentalidade. Tanto numa economia boa como numa economia má, existem oportunidades. E eu diria que muito mais nos piores lugares são onde existem mais oportunidades. E a verdade é que é difícil de ver, é difícil de fazer e é difícil de fazer acontecer. Mas elas existem, tanto num lugar como no outro. A tua realidade não vai mudar. Por muito que tu apontes o dedo e fales sobre a realidade do outro, sobre a facilidade do outro, ou sobre a oportunidade, ou sobre isto, as tuas cartas são exatamente as mesmas. Então vais apontar o dedo, vais ficar a olhar ou vais decidir fazer alguma coisa. É uma escolha. Sempre foi e sempre será uma escolha. A vida não te pergunta onde é que tu queres começar. A vida simplesmente atira-te para dentro do tabuleiro, sem escolha, sem opção. Mas a verdade é que a mentalidade certa transforma qualquer ponto de partida em oportunidade. E para quem está a ouvir, para quem sente que não tem saída ou que não tem oportunidades, olha a tua volta. Para de esperar, para de olhar para ti como uma vítima e pensa como é que tu podes começar a criar valor. Porque enquanto estiveres vivo, ainda há jogo para jogar. Há sempre um jogo para jogar.